Can I just take a moment and do something because the Holy Spirit? Eu queria tomar um minuto e fazer algo que o Espírito Santo. Can I speak to this young girl for just a moment? Eu posso. You can stay right here Você with pode Mom. ficar. Eu quero dar uma palavra para essa What's her name? pequena menina. Qual é o seu nome? Luísa? Eloísa. Hello. Hello. Eloísa. Eloísa. Eloísa, I was during worship. Eloísa, durante a adoração, and I saw you back here. Eu te vi aqui atrás. And God spoke to me for you. E Deus falou comigo sobre você. He's so proud of you. Ele está muito orgulhoso de você. He sees the hunger and the thirst after God in your heart. Ele vê a fome e a sede que você tem por Deus no seu coração. And because you are hungry for God, e porque você é faminta por Deus, because you thirst for God, porque você é sedento por Deus, you will be filled. Você vai ser satisfeita, cheia. He's going to fill you with the Holy Spirit. E ele vai te encher com o Espírito Santo. And he's going to use you in a mighty way. E ele vai te usar de uma forma poderosa. The kingdom of heaven belongs to you. O reino dos céus pertence a você. Amen. Stretch your hands out, would you, church? Põe as suas mãos sobre ela, nós vamos orar. Father God, we bless Eloise in the name of Jesus. Pai, nós abençoamos a Heloísa em nome de Jesus. God, I thank you, Father, that even at a young age, obrigado, Pai, porque ela ainda desde uma pequena idade, she has a heart after you. Ela tem um coração por você. She has a heart of worship. Ela tem um coração de adoração. And you will honor that heart. E o Senhor vai honrar esse coração. And you will use that heart. E o Senhor vai usar esse coração. To turn a generation back to you. Para fazer uma geração se voltar para o Senhor. Seal this promise over her life. Sela essa promessa sobre a vida dela. Over the entire family. E sobre toda a família. In the name of Jesus. No nome de Jesus. Amen. 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 Come on, somebody. Amém. Come on. Vamos lá, galera. Do you believe in the next generation? Nós cremos na próxima geração. Do you believe in legacy? Você acredita em legado? Come on, I believe in you. Vamos, eu acredito em você. I'm older than you. Quantos anos você tem? How old is he? 24. Yeah, I'm double your age. Eu sou o dobro da tua idade. And I want you to hear from me. E eu quero que você ouça de mim. As someone who's gone before you. De alguém que chegou antes de você. I believe in you. Eu acredito em você. I believe in what you're going to do for the church. Eu acredito naquilo que você vai fazer pela igreja. I believe in how you're going to carry the movement forward. Eu acredito como você vai carregar esse movimento adiante. I believe in you. Eu acredito em você. Church, we have to believe in the next generation. Igreja, a gente precisa acreditar na próxima geração. We have to leave a legacy that we're proud of. Nós temos que viver esse legado dos quais nós nos orgulhamos. This is why for 34 years. Isso é a razão por 34 anos. My church looks a lot different than this. É que a minha igreja, ela parece muito diferente dessa daqui. My church has the same Holy Spirit. A minha igreja, ela tem o mesmo Espírito Santo. Has the same power and presence of God. Tem o mesmo poder e presença de Deus. But the people are a lot shorter. Mas as pessoas são um pouquinho menores, mais baixas. And we have a little bit more fun sometimes, I think. E a gente tem um pouquinho mais de diversão algumas vezes. But we go after Jesus. Mas nós estamos perseguindo Jesus. And I've learned some things over 34 years. E eu tenho aprendido algumas coisas nesses 34 anos. And I'd love to share those with you tonight. Eu gostaria de compartilhar com você hoje à noite. Excuse me. Dá licença? This guy made me preach like 35 times in 3 days. Esse cara me fez pregar 35 vezes. Ai, ai, ai.
Bro, I'm so sorry, man, but it wasn't. it wasn't 35. Wasn't. Oh no, I thought it Looks was. like. It felt like 35. Ele tá sentindo como se ele tivesse pregado 35 vezes nessa semana. Só nessa semana. I love you. The first thing I've learned about children over the last 34 years A primeira coisa que eu aprendi sobre crianças nesses 34 anos, what I love about this o que eu amo sobre isso, is it's not just children. é que não são somente crianças. It's each and every one of us. Eles ensinam a cada um de nós. Children long to be known and loved. As crianças, elas querem ser totalmente conhecidas e amadas. They long to be fully known Eles desejam ser totalmente conhecidos and fully loved. e totalmente amados. You ever met a child that received a gift for the first time or received something new, like a new pair of shoes? You? No, have you ever met a child that... Você já viu alguma criança que recebeu um presente como um novo par de tênis? And they love to show it off to us, right? E eles querem mostrar pra gente. And every week on Sunday, kids come running into me. E toda semana as crianças correm para mim. And they're trying to get my attention E eles estão ali tentando obter minha atenção. because they want to tell me about their new shoes E eles estão tentando mostrar um novo par de sapato or their new ou hair um novo cabelo or deles. something they're wearing Ou alguma coisa nova que eles estão or a vestindo. toy they received. Ou um brinquedo que eles ganharam. But what they're really saying to me, Mas o que eles realmente estão me dizendo: do you see me? você me vê? Do you know me? Você me conhece? Are you paying attention to me? Você está prestando atenção em mim? Do you love me? Você me ama? It's the desire deep in the heart of every human being. É o desejo mais profundo de cada ser humano. The top two needs of any human being alive, As duas maiores necessidades de qualquer ser humano vivo, and especially our children, especialmente nossos filhos, to be fully known, de serem totalmente conhecidos to be fully loved. e de serem totalmente amados. It is our job as the church E é nosso trabalho como igreja to take our children, é de tomar os nossos filhos, to take our youth, de tomar os nossos jovens and remind them e lembrarem God sees you, que Deus vê eles, God knows que you, Deus conhece eles, God loves you, Deus ama você, God has a plan for you, Deus tem um plano para você, God sees you, Deus vê você, God knows you, Deus te conhece, God loves you, Deus ama você, God has a plan for you. Deus tem um plano para você. When a child doesn't know that we love them, Quando uma criança não sabe que nós o amamos, then we're not in the proper position. eles não vão estar na posição correta. Who are we to lead a child to Jesus? Who are we to lead a child to Quem Jesus? somos nós para liderar uma criança a Jesus? If we are not first loving that child, Se nós não primeiramente estamos amando essa criança. we are the example to the children of the love of the Heavenly Father. Nós somos o exemplo para essa criança do amor perfeito do Pai So when I celestial. take a moment Então, quando eu tomo um momento and I get down on their level e eu vou ao nível dela, and I look them in the eye eu olho para ela nos olhos and I just pay attention to e them, eu somente presto atenção nela. then I'm in a good position Homem, eu estou numa excelente posição, because they feel seen and known and loved by me. porque eles se sentem vistos, amados e conhecidos por mim. Now I can take them with me E então agora eu posso tomar eles comigo. and say, come with me E eu posso dizer para eles, venham comigo. and let me introduce you to the one E deixa eu te apresentar ao único, whose love never fails, cujo amor jamais falhou, whose love never gives up. cujo amor jamais... Let me introduce you to the one Deixa eu te introduzir that àquele loves you more than I could ever love you. que amou você mais do que eu jamais poderia te amar. We must love our children. Nós precisamos amar as nossas We must crianças. see them. Nós precisamos vê-los.
We have to be intentional Nós precisamos ser intencionais. about pointing the things out in their life they're good at. We got to call forth their gifts, Nós precisamos chamar os dons deles à existência. their talents and their abilities. Nós precisamos Their talents and abilities. os talentos e habilidades. Amen. Amen. Woo. Children long to be known and loved. As crianças, elas precisam ser amadas. Number 2, Número 2, children must know who they are. as crianças precisam saber quem elas são. I hope you come tomorrow night Eu espero que você esteja aqui amanhã à noite, because the entire message is on this point. porque a mensagem vai ser inteiramente sobre esse ponto. Identity Identidade, as a child of God como um filho de Deus, is foundational. e é fundamental. Can Isaac Isaac, por favor, vem aqui. come, Isaac? Vem aqui, Isaac. It's a real simple illustration. Ale. É uma ilustração muito simples. Ale? If this is God Se esse aqui representa Deus and this is us, e esse representa nós, we are in alignment. nós estamos em um alinhamento. This is identity. Isso é identidade. Once, you Uma say, vez, once we were sinners, uma vez que nós somos pecadores, but when we give our heart to mas Jesus, quando nós damos o nosso coração para Jesus, we go from orphan nós deixamos de ser órfãos to adopted child of God. para nos tornarmos filhos adotados por Deus. And we come into perfect alignment. Então nós entramos em um perfeito alinhamento. This is the heart of the Father, Esse é o coração do Pai, turn to his children, se voltando para o seu and filho. the heart of the E o children, coração do filho, turn to the se Father. voltando para o Pai. This is identity. Isso é identidade. But what happens Mas o que acontece is sometimes é que algumas vezes we forget who we are. nós esquecemos quem nós somos. We forget who God called us to be. Nós esquecemos de quem Deus nos chamou para sermos. And our actions E nas nossas ações, and our behaviors, no nosso comportamento, our children's actions, as nossas ações de criança, our young people's actions, as ações de jovens, our actions as adults as nossas ações como adultos, pull us out of alignment. nos tira do alinhamento. And we step outside of who we are. Então nós saímos da posição de quem nós somos. This is the job of the church and the family. Are you ready? Esse é o trabalho da família e da igreja. Why does the church and the family exist? Por que a igreja e a família existem? God sent a children's pastor from Dallas to give you a simple message. Deus enviou dos Estados Unidos um pastor de crianças para dar a vocês uma mensagem muito simples. This is not some deep theology. Isso não é uma teologia muito difícil. This is simple truth. Isso é uma verdade simples. The role of the church, O papel da igreja, the role of the parents in the o family papel da família, dos pais, is to come to the people é de vir ao povo and say, hey, e dizer: "Ei, this behavior, esse comportamento, these actions, essas ações, this disobedience, isso é desobediência, this rebellion, isso é rebelião, this is not who you are. isso não é quem você é. This depression, Essa depressão, this anxiety, essa ansiedade, this fear that's controlling you, esse medo que tem te controlado, this is not who you are. isso não é quem você é. Our job is to put them back into alignment with the heart of the Father. E colocamos essa criança novamente em alinhamento com o coração do Pai. Just remind them who they are Somente lembrando de quem eles são. so that now they can fulfill their purpose. E agora eles podem então cumprir o seu propósito. When a child Quando uma criança does not know who they are, não sabe quem é,
When any person Quando qualquer pessoa does not know who they are, não sabe quem eles são, they're a house built on the sand. é como uma casa construída sobre a areia. And we all know what happens when the storm comes. E todos nós sabemos o que Our acontece. quando vem a foundation is tempestade. broken. A fundação está quebrada. And every lie of the enemy gets believed. E qualquer mentira de Satanás começa a ser crida. And Satan comes in and deceives. E então Satanás vem trazer engano. And he tries to lie to you about your identity. E ele tenta trazer mentiras sobre a sua identidade. And you believe it. E você acredita, You don't know who you are. não sabendo quem você é. And your house crumbles Então a sua casa quebra when trouble comes your way. quando o problema vem na sua direção. But Mas if we can establish our children in perfect alignment with the heart of the Father, se a gente pode colocar o nosso filho em perfeito alinhamento com o coração do Pai, if we can disciple them right here, se nós podemos discipulá-lo justo aqui, then from day one we build a strong foundation. então desde o dia 1 nós construímos uma And his fundação house forte. will not be built on E a sand. sua casa não será construída sobre a areia. His house will be built on the rock that is Christ A Jesus. sua casa será construída sobre a rocha que é Cristo Jesus. And nothing will shake him. E nada vai sacudi-lo. But the church across America and Brazil today Mas a igreja ao redor da América e do Brasil hoje is full está cheia of children of God de filhos de Deus that don't know who they are. que não sabem quem são. And we're broken. E eles estão quebrados. And our families are broken. E as nossas famílias estão quebradas. And you're still God's child. Ele ainda é um filho de He Deus. never stops loving. Ele nunca deixou de amar. He never turned his back on us. Ele nunca virou as He costas never para nós. left. Ele nunca se foi. He never fell asleep. Ele nunca dormiu. He's there. Ele está ali. But it's up to us. It's up to us. Mas é sobre nós, é sobre nós. We have to help Nós precisamos ajudar, push back empurrá-los de volta against the lies of the enemy contra as mentiras do inimigo and stay in alignment. e manter-se em alinhamento. Children must know who they are. As crianças precisam saber quem são, os filhos precisam saber quem são. This is what I've learned over 30 years. Isso é o que eu aprendi nesses 30 anos. The next one, O próximo que eu aprendi: children need purpose. crianças precisam de propósito. What? O quê? I remember being a child growing up in the church. Eu me lembro de ser uma criança crescendo na igreja And every time I went to Sunday school, e todas as vezes que eu ia para a escola dominical, someone older would always ask me, alguém mais velho estava sempre me perguntando: "Oh, Matthew, Ô Mateus, what are you going to be when you grow up?" o que você vai ser quando você crescer? Ay, 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 I heard this my whole life. Ai, eu ouvi isso daí toda a minha vida. What are you going to do when you grow O up? que você vai fazer quando você crescer? Maybe you're going to be a missionary. Talvez você vai ser um missionário. Maybe you're going to be a doctor, Talvez você vai ser, a doctor, a talvez você vai ser teacher. um médico, um professor. And everything was about the future. E tudo era sobre o futuro. And there's nothing wrong with those questions. E não tem nada de errado com essas perguntas. But I think we need to change what we're asking. Eu acredito que a gente precisa ter uma mudança na pergunta. I think we need to change our approach as a church. Eu sinto que a gente precisa mudar a nossa forma que nós nos relacionamos como I igreja. think we need to believe. Eu creio que nós precisamos acreditar, Eloise, right? acreditar na Heloísa. We need to believe that even Eloise can have purpose now. Nós precisamos crer que até a Heloísa pode ter propósito hoje, agora. Now, Agora. not later. Não é mais tarde. Now. Agora. Do we believe in Eloise? Nós acreditamos na Heloísa?
Do you believe that the same spirit that raised Christ from the dead lives inside of Eloise? Você acredita que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos Do you vive na believe Heloísa? that Eloise can lay her hands on the sick and they will be healed? Você acredita que Heloísa pode impor as mãos sobre os enfermos e curá-los? If we don't believe that, Se nós não acreditamos nisso, she's sure not going to believe that. certamente ela não vai crer nisso. We have to believe in that. Nós precisamos acreditar nela agora. We have to give Eloise purpose now. Nós precisamos fazer com que Heloísa viva o propósito agora. You can change your school. Você pode mudar a tua escola, Heloísa. You can pray for your friends at school. Você pode orar pelos teus amigos na escola. You can tell your friends about God's word. Você pode falar aos seus amigos a palavra de Deus. You can introduce them to Jesus. Você pode apresentar eles a Jesus. There's no difference Não tem diferença between you and your father. entre o que está dentro de você e o que está dentro do teu pai. Age is just a number. A idade é somente um número, The same Spirit, mas é o mesmo the Espírito. Holy Spirit, É o Espírito Santo. lives inside of all of us. Vive dentro de todos. And the Bible is full of children E a Bíblia é cheia de crianças that changed entire que nations. mudaram nações inteiras. Children need purpose. Crianças precisam de propósito. It's time for our young people É tempo para os jovens to know who they are de saberem quem eles são and move in their mission e se moverem na sua missão. and move in their purpose. E se moverem no seu propósito. Ephesians 2:10. Efésios 2:10. For we are God's workmanship, Porque nós somos a obra, created in Christ somos Jesus feituras de Deus, To do criados good em work. Cristo, em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Amen. Amém. Number 4, Número 4. children need consistency. Crianças precisam de consistência. Pastor Matt, Pastor Matt, when are you going to stop being a kids pastor? quando você vai deixar de ser um pastor de crianças? Bro, you're getting old. Ei, irmão, você está ficando velho. You're starting a grandpa ministry. Você pode começar o ministério do vovô. When are you going to move up Quando você vai mover para o próximo nível? and be with the real church? E aí você realmente liderar uma igreja de verdade. Listen, I'm not the best children's pastor. Eu quero dizer para você, eu não sou somente um pastor de crianças. People say that all the time. Oh, he's the best, but I'm not. Eu não sou o melhor pastor de crianças. There's some really talented children's pastors I know. Realmente tem muito mais talentosos, pastores de crianças mais talentosos. But here's what I am. Mas aqui está quem eu sou. I'm faithful. Fiel. I'm consistent. Eu sou fiel, eu sou consistente. And I'm not going to give up when it's hard. Eu não vou desistir quando estiver difícil. And I'm not going to sell out on the next generation. Eu não vou vender a próxima geração. I'm not going to quit. Eu não vou desistir. Everyone is quitting on the next generation. Todo mundo está desistindo da próxima geração. There are kids that are going to end up in this ministry that I've had a lot of people quit on them. Vai ter crianças nesse ministério que muitos já desistiram delas antes. This community is full of young people who have had adults quit on them. Aqui, essa comunidade tem jovens que já tiveram adultos que desistiram delas. The church can't quit on them. A igreja não pode desistir deles. I know that I am the most faithful and consistent person in many of those children's lives. Eu sei que eu sou a pessoa mais consistente e fiel da vida dessas crianças. Their fathers have quit on them. Os pais já desistiram delas. Different family members have quit on them. Diferentes membros da família já desistiram delas. Teachers in America are quitting schools. Professores na América estão desistindo dos seus trabalhos. People are giving up on them because of their behavior. As pessoas estão desistindo deles por causa do comportamento deles. But when they show up in my church on Sunday morning, Mas quando eles aparecem lá no culto de domingo, na igreja das crianças, they're going to see me. eles vão me ver. I have to be there. Eu tenho que estar lá.
I don't miss 2 Sundays when I travel. Eu não fico 2 domingos fora da igreja, Because I can't. porque eu não posso. Because there's a group of kids that are counting on me Porque tem um grupo de crianças que estão esperando para me encontrar, to know I'm still there para saber que eu vou estar lá, when no one else is there. quando ninguém está lá por elas. We have to be faithful, church. Nós precisamos ser fiéis, igreja. We have to be consistent. Nós precisamos ser consistentes. If you're a parent, Se você é um pai, if you're a brother, se você é um irmão, if you're an aunt, se você é if you're a uma tia, grandparent, se você é um pai, um avô, if you're a child of God, se você é um filho de Deus, be faithful, seja fiel, be consistent seja consistente for the next generation. para a próxima geração. Make sure they know you're not quitting on them. E tenha certeza de que você não vai desistir deles. Intercede for them. Interceda por eles. Pray for them hard every day. Ore por eles forte todos os dias. Go visit them. Vai, visite eles. Hug them every time they come to church. Abrace eles todas as vezes que vocês verem eles na igreja. Everyone's responsible for the next generation. Todos nós somos responsáveis pela próxima geração. All of us had to carry that. Todos nós precisamos carregar isso. We're all building legacy. Nós estamos todos construindo um legado. What will it look like? Como isso deve ser? So be faithful and consistent, Então seja fiel e consistente, because he who stays the longest wins. porque aquele que permanece mais tempo ganha. That's why I'm winning in my church, É por isso que eu estou ganhando lá na minha igreja, because I'm staying long and I'm not going to quit. porque eu estou permanecendo há muito tempo e eu não vou desistir. So many children's pastors quit. Tantos pastores de criança desistem. The average children's pastor in America lasts for about 8 months. A média que dura um pastor de crianças na América é apenas 8 meses. The average youth pastor, about 14 months. A média que dura um pastor de jovens na América são 14 meses. In the entire time I've been at my church E durante todo o tempo que eu estou na minha igreja, as the children's pastor, como pastor de crianças, there's been 12 youth pastors. já tiveram 12 pastores de jovens no tempo que eu estou lá. 12. 12. And the youth group is broken E o ministério de jovens lá está quebrado, because there's no consistency. porque não tem consistência, There's no faithfulness. não tem fidelidade. We got to be better as a church. Nós precisamos ser melhores, igreja. We got to be Igreja. more faithful. Nós precisamos ser fiéis. We got to be faithful as parents. Nós precisamos ser fiéis como pais. Listen to Proverbs 14:26. Ouça o que fala Provérbios 12, Proverbs 14:26. 14 e 26. It's okay. I can read it. Whoever fears the Lord Aquele que teme ao Senhor has a secure fortress, possui uma fortaleza segura and for their children it will be a refuge. e será refúgio para os seus filhos. Number 5, Número 5. this is what I've learned about children over the last 30 plus years. Isso é o que eu aprendi nesses 34 anos de But ministério. it's really not just about kids. Mas não é somente sobre ministério infantil. All of this is really about all of us. Tudo isso aqui tem a ver com nós. Because at the end of the day, we're all like children. Porque no fim dos dias, nós somos todos And como we need to crianças. come to Jesus like children. E nós precisamos nos aproximar de Jesus como crianças. Number 5, Número 5. not every child is the same. Nenhuma criança é a mesma que a outra. Jeremiah 1:5. Jeremias 1:5 Before you were born, fala: antes que você nascesse, I set you apart. eu te apartei. Each child, Cada criança, each young person, cada jovem, each individual here tonight cada indivíduo aqui nessa noite was fearfully and wonderfully made by God foi terrivelmente criado
pelo Senhor. You were created with a purpose, Você foi criado com um propósito and it's different from the other person. e que é diferente da outra pessoa. That's why the entire body is so important. É por isso que todo o corpo de Cristo é importante. We need every part of the body to be able to function. Nós precisamos de cada parte desse corpo para exercer a sua função. And as parents, E como pais, as church leaders, como líderes de as the igreja, family of God here, como a família de Deus aqui, we need the Holy Spirit to help us nós precisamos que o Espírito Santo nos auxilie to be able to reach the different personalities and different types of children that will come into our church. para que a gente possa receber as diferentes personalidades e crianças que vão se aproximar de nós como igreja. Because if we do church the exact same way for one type of child, Se a gente fizer a igreja exatamente da mesma forma para um tipo then só we de criança, risk losing another type of então nós child. vamos perder todos os outros tipos de crianças. I read a terrible statistic about Brazil, Eu tenho uma terrível estatística sobre o Brasil. and I can't remember every detail Eu não exactly. posso lembrar exatamente cada detalhe exatamente. I just remember the autism rate Eu lembro da taxa de autismo of children in Brazil das crianças do Brasil. heading towards something like 50% in the Indo em future. direção a algo que seria 50%. We have a lot of special needs in our Nós communities, temos bastante necessidades especiais da nossa comunidade. and those kids cannot be forgotten. E aquelas crianças não podem ser esquecidas. Those kids have to be looked after. Those kids have to be looked after. Those kids have to be Aquelas discipled. crianças precisam ser cuidadas. Not every child will be the same. Não é qualquer criança que vai ser o mesmo. I got news for us, older generation. Eu tenho notícias para nós, a antiga geração. These guys are different, E esses caras aqui são diferentes. and it might be uncomfortable E eles talvez sejam não confortáveis to get in their world. para entrar. Talvez seja desconfortável para tentar entrar You no might mundo. have to learn like a whole different language. Talvez você tenha que aprender uma linguagem totalmente diferente para acessar o mundo deles. But I want to be there, Mas eu quero estar lá. and I want to try to learn your language, E eu quero tentar aprender a sua linguagem. and I want to try to relate to you. E eu quero tentar me relacionar com você. And it's okay that you're different. E é tudo bem que você é diferente. It's okay that your music's different. É tudo bem que a sua música é diferente. It's okay that you dress different. Tudo bem que você se veste It's diferente. okay you use words different. Tudo bem que você usa palavras diferentes. God created you, Deus criou. and there's a reason. E existe uma razão, There's a purpose. existe um propósito. And just because it looks different E somente porque parece diferente, doesn't mean we should be afraid of you. que a gente tenha medo de And it doesn't mean it's wrong to be different. e isso não significa que é errado ser diferente. I'm not talking about sin. Eu não estou falando sobre pecado. I'm not talking about sin. Eu não estou falando sobre pecado. Okay? I'm talking about just some of the differences of our Eu generations. só estou falando sobre as diferenças culturais entre a nossa And geração. I'm speaking to the older Eu generations. estou falando para a geração mais antiga. Just try to embrace them. Somente tenta abraçar eles. Just try to meet them where they're at. Somente tenta se aproximar e chegar perto deles aonde eles estão. Try to learn their language. Tenta aprender a linguagem deles. I'm trying so hard to learn Eu Portuguese estou tentando muito aprender português. because I know when I learn your language, Porque eu sei que quando eu aprendo a tua linguagem, you feel that. você sente isso. You feel that I care for you. Você sente que eu me importo com você. When I walk in and say, fala mano, beleza, legal. Ah, caraca, mano. Hey, what's up, bro? I want to, it's hard, but I'm trying. Sorry. I want to learn it, it's hard, but I'm trying. Eu quero aprender, mas eu sei que é difícil. Mas eu estou tentando. And the same thing for our young people. E da mesma forma com os jovens. They will know that you love them when you learn their language. Eles vão saber que você ama eles quando você aprender a linguagem deles. So you might have to watch a few TikTok videos and figure out Talvez what's você going vai ter on. que aprender aí, de repente, alguns vídeos do TikTok. 6, 7. 6, 7.
Anybody? Yeah? Vocês sabem, né? You want to learn a language right now for the next generation? Look at the boy smiling. Look at him smiling. Ele sabe. Seis. I have no idea. I have no idea. I have no idea what this is. Eu não tenho ideia do que é isso, mas eles entendem quando eu faço assim. But I know if I do it, the kids get very excited. E quando eu faço isso para as crianças, eles ficam bem animados. 6, 7, 6, 7. All the kids at his church were trying to get me to say 6, 7. As crianças da igreja, da nossa igreja lá, estavam tudo assim para eles. 6, 7. Not every child is the same. Não é toda criança que parece a mesma. And not every generation looks like the one that came before. E nenhuma geração é igual à geração que veio antes deles. Do you want to be a multi-generational church? Você quer ser uma igreja multigeracional? If not, we will die. Se você não for, a sua igreja vai morrer. And who will carry the torch? E quem vai levar a tocha? All right, I got to move. I'm probably going. What's time? No, come on. Children, number 6. Good, man. Good. Okay. Number 6. Ok, número 6. I love this one. Children Eu amo essa daqui. want to be like us. As crianças querem ser como nós. They're watching you. Eles estão observando você. They look up to you. Eles olham para você. Have you ever watched a child in church? Eu lembro de estar vendo uma criança na igreja. I was at your church Eu estava na sua igreja. and I watched this 2 little girls were sitting down at the front. E eu vi essas duas menininhas que estavam sentadas ali na frente. And one of the dancers was doing the worship dance. E uma das dançarinas, elas estavam fazendo a dança lá na adoração. And these 2 girls just were locked in on her. E essas duas meninas estavam assim vidradas. And they're just imitating everything she does. E elas estavam imitando todos os movimentos que aquela bailarina estava fazendo. They're watching you worship. E as crianças estão observando você They're adorando. watching you pray. Eles estão observando você orando. They're watching your bad attitude. Eles estão observando as tuas más atitudes. They're watching your anger. Eles estão vendo a sua raiva. They know what's going on. Eles sabem o que está acontecendo. Never before in the history of the world have our children been more educated. Nunca antes na história do mundo as crianças foram tiveram tanta informação, foram tão educadas. And it breaks my heart E isso quebra o meu coração. because it means they know about the corruption Isso significa que eles sabem sobre corrupção. and they know about the wars Eles sabem sobre as guerras. and they know about the elections. Eles sabem In our countries. sobre as eleições do nosso país. They know because many of them have it right here. Eles sabem porque muitos deles têm aqui, ó. The average child in America has an iPhone by the age of 5 years old. A média de crianças que têm um iPhone começa com 5 anos de idade. Oh, but Pastor Matt, that's so good because now they're getting an education. Mas, pastor Matt, isso é muito bom, porque agora eles estão recebendo educação, cultura. Yes Sim and no. e não. They're getting an education Eles estão recebendo and instrução. there's some good that's coming from it, E tem boa instrução que vem disso, but there's a lot of evil that's mas coming with it também as well. tem má instrução que vem disso aqui. Did you know when I was your age, Você sabe quando eu tinha sua idade? there was no internet, Não tinha internet, no cell phone. não tinha telefone. I didn't know anything that was going on in the news. Eu não sabia tudo que estava acontecendo no noticiário. I didn't have any kind of a world view of what was happening outside of my own little. Eu não tinha uma visão, uma cosmovisão global do que estava passando fora do meu mundo. But you guys have all the information in your hands. Mas eu sei que você hoje tem toda a informação nas suas mãos. And I believe this is why. Eu acredito que esse é o porquê. I believe it's why we have such depression in our youth.
Eu acredito que é por isso que nós temos tanta depressão na nossa juventude. I believe it's why so many of our families in this community are bound by fear. E eu sei que é por isso que muitas pessoas nessa comunidade elas estão sendo pegas pelo medo. I believe it's why that the second leading cause of death in Brazil let me make sure I'm getting this right. I believe it's between like 12 and 15 or 12 and 19 years old is suicide. The second leading cause of death. E eu sei que por isso que essa é a segunda causa que leva adolescentes entre 15 and 19? Like it's the teenage years. Yeah. It's the teenage years. The second leading cause of death for teenagers. É a segunda causa de morte entre adolescentes, entre 15 e 19 anos. Suicide. Suicídio. They're bound by fear. Eles são atados pelo medo. They're trapped in depression. Eles são presos na depressão. So many voices coming at them. Então muitas vozes vêm sobre eles. So many lies coming at them. Muitas mentiras vêm sobre eles. So much they have access to. Tanta coisa que eles estão tendo acesso. And they're watching us. E eles estão observando a gente. And they're watching you. Eles estão vendo você. What are they going to see? O que eles vão ver? I remember being a child your age. I remember being this young boy's age. Eu me lembro de ser uma criança da idade desse jovem rapazinho ali. And I remember being in church services just like this. Eu lembro de estar nos cultos da minha igreja numa idade semelhante à dele. And I remember sitting with my mom and dad. Eu lembro que eu sentava com meu pai e com a minha mãe. Just like you're sitting with your Ele father. está sentado ali. And I remember something that changed my life forever. Eu lembro de algo que mudou a minha vida para sempre. You want to know what it was? Você quer saber o que era? It was when my father Foi quando meu pai responded to the altar call. Ele respondeu ao chamado ao altar. And he Para went entregar-se a down. Jesus. He went down to get prayer. E ele foi lá na frente para receber Jesus como Senhor. And I remember looking to my mom. E eu lembro de olhar para minha mãe. What's going on, Mom? E eu falar para minha mãe, mãe, o que está acontecendo? Why is Daddy going? Sorry? Why is Daddy going down Por there? que o pai está indo lá na frente? Is there something wrong? Tem alguma coisa errada aí? No, son. E ela disse, não, filho. He's getting closer to Ele Jesus. está se aproximando de Jesus. He's getting closer to Jesus. Ele está se aproximando de Jesus. And so I said, can I go? E eu disse para ela, eu posso ir também? Can I go with him? Será que eu posso ir com o papai? And this is the heart of God for our kids. E esse é o coração de Deus para os nossos filhos. We got to bring them to God with us. Nós precisamos trazê-los. We got to be vulnerable with them. Nós precisamos ser vulneráveis com eles. When you make a mistake in your family, Quando você erra na sua família, it's okay. tudo bem. We all make mistakes. Todos nós erramos. But what can we do about it? Mas o que nós podemos fazer sobre isso? Bring the family together Trazer a família junto and confess your sins one to another e confessar os nossos pecados uns so aos that outros. your children know Então as crianças vão saber that you're not que perfect, você não é perfeito, but you know what to do when you make a mistake. mas você sabe o que fazer quando você erra. I'm sorry I messed up, son. Oh, meu filho, eu sinto muito, mas eu errei. I'm sorry for my anger and my mistakes. Eu me sinto muito pela minha raiva e pelos meus erros. Will you forgive me? Você me perdoaria, filho? When's the last time you asked your children to forgive you? Quando foi a última vez que você pediu ao seu filho perdão? When's the last time you taught them how you go to God for forgiveness? Qual foi a última vez que você foi para Deus para pedir perdão? They're watching you. Eles estão observando você. They're learning from you. Eles estão aprendendo de você. You're their superhero. Você não é um super-herói. When I found out my superhero dad messed up too, Quando eu descobri que meu super-herói, o papai, também fez as coisas erradas. it helped me so much. Isso me ajudou tanto.
Because the weight Porque o peso of perfectionism do perfeccionismo and the weight e o peso of performing in the church de performar na igreja and being the perfect child in the home e ser a criança perfeita na casa to please our parents, para agradar os nossos pais it's heavy é pesado on a child. numa criança. Do our children know that they can mess up in a safe space? As nossas crianças sabem que elas podem errar num lugar seguro? Do they know they can make a mistake and we're going to be there to help them? Elas sabem que elas vão errar e nós vamos estar ali para ajudar elas? They're watching you. Eles estão observando você. Be the example you want them to see. Seja o exemplo que você quer que eles vejam. Lead well. Lidere bem. Proverbs 20, verse 7. Provérbios 20, verso 7. The righteous lead blameless lives. O reto, o justo, lidera vidas sem culpa. O homem Blessed justo are leva their uma vida children. íntegra. Blessed are their children after them. Como são bem-aventurados os seus filhos. If you want children that are blessed by God, Se você quer um filho abençoado por Deus, live the life you want them to see. viva a vida que você quer que eles vejam. Okay, we got to move. We got to keep going here. Bom, a gente vai ter que acelerar aí. Here we go. Number 7. You ready? Número 7. Are you with me still? You with me? Vocês estão comigo? Vamos All lá. right, I was on 6 and now I'm on 7. Tá no 6, Six tá no and 7, okay. 6, 7. Children need a biblical worldview. Crianças precisam de uma visão de mundo bíblica. Children need to know God's word. As crianças precisam conhecer a palavra de Deus. The culture will define our young people if the word of God does not. O mundo vai definir as nossas crianças se a Bíblia não define. Say it again. The culture will define A our cultura kids vai definir as nossas crianças if the word of God does not. se a palavra de Deus não definir. Again, the culture will A define cultura vai definir os nossos filhos if the se a word of Bíblia God. não defini-las. We have a problem in the church. Nós temos um problema na igreja. We have generations of young people Nós temos gerações de jovens who don't know the Bible the way we knew it when we were younger. que não conhecem a Bíblia. They don't know the Bible the way we knew it when we were younger. Eles não conhecem a Bíblia como nós conhecemos a Bíblia quando nós éramos jovens. We've lost some of the basics within the church. Nós perdemos o básico da igreja. When I was a child, I memorized the Bible a lot. I had to. It was part of the program in the church. Quando eu era criança, eu memorizava a Bíblia um monte. Eu era parte desse programa da igreja. I can still quote the Bible to you from what I learned when I was a child. Eu posso recitar a Bíblia desde quando eu aprendi quando eu era criança. I have hidden God's word in my heart that I might not sin Eu against guardei a God. sua palavra no meu coração para que eu não possa pecar contra ti. Where's the Bible? Aonde está a Bíblia? It reminds me of King Josiah, Isso me lembra do rei Josias. who was 9 years old when he became king. Tinha 9 anos de idade quando se tornou rei. By the time he was 19 years old, Mas quando ele tinha 19 anos, he recognized that there was no more Bible in the land. ele reconheceu que não tinha mais Bíblia na terra. So he tore down the idols in the high places Então ele tirou os ídolos dos lugares altos, removeu. and he restored the Bible back into the E ele church. restaurou a Bíblia novamente na igreja. I do not want it to be said of me. Eu não quero, say it again. I don't want it to be said of me Eu não quero estar triste comigo. that a child had to restore the Bible back into church. Que uma criança tem que restaurar a Bíblia de volta na igreja. We have to do it. Nós aqui precisamos fazer. We've got to keep the Bible relevant. Nós precisamos aqui manter a Bíblia relevante. We have to teach our children and our young people the Word of God again. Nós precisamos ensinar as crianças e os jovens a Bíblia. Bring the Bible back. Tragam de volta a Bíblia.
Bring the Bible back. Tragam de volta a Bíblia. I challenge you as a parent. Eu desafio você como pai. Ask your children to find the book of Jeremiah. Pergunte ao seu filho, peça a ele para encontrar o livro de Jeremias. Based on the statistics, Not on the iPhone, right? no, not on the iPhone, in the Bible. Pegar uma Bíblia impressa, física, e dá para ele e fala assim, ó, encontra Jeremias. Based on what I'm reading and learning about these generations, Baseado no que eu tenho pesquisado e lido sobre essa geração, the odds of them being able to find that book are very, very low. as chances dessa criança encontrar o profeta If our Jeremias é kids, bem baixa. if our kids don't know the books of the Bible, Se as nossas crianças não sabem os livros da Bíblia, if you guys don't know where to find the se answers, vocês, pais, não sabem encontrar a resposta, then how are we ever going to know the truth? então como nós aqui vamos saber a verdade? So what is a biblical worldview? Então, vamos lá, o que é uma visão bíblica de mundo? Can I ask you, do you know what a biblical worldview is? Eu posso perguntar para vocês aí o que representa uma visão bíblica de mundo? Yes, maybe. Sim, talvez. Let me tell you what it is. Deixa eu te falar o que é. It's simple. É bem simples. It's fancy words, São palavras assim meio chique, but it's really simple. mas é bem simples. Here's what it means. Isso é o que significa. When something happens in the world, Quando algo acontece no mundo, like a war, como uma guerra, like a pandemic, como uma pandemia, like a corrupt election, como uma eleição corrupta, what does the Bible say about those o things? que a Bíblia diz a respeito desses assuntos? That's a biblical worldview. Isso é uma visão bíblica de mundo. It's simply understanding what does the Bible say about the things that are happening in our world. É simplesmente entender, à luz da Bíblia, os fatos que estão acontecendo no dia de hoje. An entire generation, É uma geração inteira. I know for sure in my country, Eu sei, certamente no meu país, has grown up in our churches cresceu em nossas igrejas and they do not have a biblical worldview. e eles não têm uma visão bíblica de mundo. They are biblically illiterate. They're biblically illiterate. Eles são iletrados biblicamente. They don't know the Bible. Eles são analfabetos bíblicos. That's our fault. Não sabem a Bíblia. That's our fault. Isso é a nossa culpa. That's our fault as a church. Como pais na igreja, It's our fault as the parents at home. é a nossa falta como pais na igreja e como pais em casa. Number 8, Número 8. children need the church. As crianças precisam da igreja. Children need the church. As crianças precisam da igreja. Children need the church. Crianças precisam da igreja. Don't keep them home, parents. Não deixe eles em casa, pais. They don't want to come all the time. Eles não querem vir todas as vezes. They're going to come with some convincing arguments. Eles vão vir com argumentos convincentes. Sometimes we don't want to come, Algumas vezes nós não queremos ir. but the church is important. Mas a igreja é importante. They need their community of believers. Eles precisam de uma comunidade de crentes. There's power in numbers. Existe poder nos números. Knowing I'm not alone in what I'm struggling with. Saber que eu não estou sozinho, que eu não estou lutando sozinho. Lifting each other up. Vamos encontrar as pessoas, Encouraging one another. encorajar um ao outro. They need the activities of the church. Eles precisam da atividade da igreja. They need the kids camps and the youth camps and the Eles services. precisam do acampamento de crianças, do acampamento dos jovens. They need their own space where they can turn the music up a little bit louder Eles because, you know, precisam do seu espaço onde eles consigam colocar a música um pouco mais alta. they need it. Eles precisam. Keep your kids in church, Mantenha as suas crianças, os seus filhos na igreja, even when it's hard, mesmo quando está difícil, even when they don't want to. mesmo quando eles não querem ir. But let me tell you what is not church. Mas deixa eu dizer para você o que não é igreja. I see it Eu vejo everywhere. todo lado, Everywhere I travel. todo lado, Everywhere I travel and in my todo own lado onde eu viajo, and in my own church. na minha igreja.
The parents are bringing their kids in, Os pais trazem a igreja, trazem as crianças à igreja, and they're doing this. e eles fazem isso. Eles dão um celular. Here you go. Vai. Just sit and watch this Vai, senta aí e assiste isso aí. and put on your headphones. E aí põe os fones. That's not church. Isso não é igreja, gente. Can I tell you something you may not realize? Posso dizer algo para você que talvez você não tenha percebido? I've done this for 35 years, Eu tenho feito isso por 35 anos da minha vida. and I know children very well. Eu conheço criança muito bem. And I can promise E you, eu posso prometer, because I've seen it with my own porque eu eyes, vi com os meus olhos. your kids can worship. As suas crianças podem adorar. Your kids can pay attention. As suas crianças podem prestar atenção. Your kids can take notes. As suas crianças podem anotar a palavra. Don't let them fool you. Não deixe os seus filhos enganarem você. They're capable of doing church. Eles são capazes de fazer igreja. Don't let them off the hook. Não deixa eles fazendo você morder a isca. They need Eles precisam the encounter with God precisam encontrar a Deus. that comes in the church. Isso acontece na igreja. All right, just two more. We're almost done. Number 9. Tá bom, são 2 mais. A gente já está no 9 agora. Children can hear the voice of God and need the Holy Spirit. Crianças podem ouvir a voz de Deus e precisam do Espírito Santo. Children can hear the voice of God. Crianças podem ouvir a voz de Deus. Samuel heard the voice of God as a child, Samuel ouviu a voz de Deus quando era criança, but mas he didn't know it was God. ele não sabia que era Deus. And that's where we come in. E é aí que a gente entra. They're hearing from God. Eles estão ouvindo de Deus. They just don't recognize that it's Him speaking. Eles somente não reconhecem que é Deus falando. I promise God is talking. Eu prometo que Deus está falando com He's talking to His children. Deus está falando com seus filhos. He's speaking to you. Deus está falando contigo. He's talking to young and old. He's Deus está giving falando dreams and visions. com jovens e ele está dando visões. His promise to pour His Spirit out on His sons and daughters is still alive and well. A promessa de que ele derramaria do seu espírito sobre os seus filhos e filhas está muito bem viva. He's speaking. Ele está falando. We got to teach our children how to recognize it Agora nós precisamos ensinar os nossos filhos a reconhecer and to walk in the power of the Holy Spirit. e a andar no poder do Espírito Santo. They need the Holy Spirit. Eles precisam do Espírito Santo. We're not going to make it in this culture. Nós não vamos conseguir nessa cultura. You will not stand in a world like that. Você não vai permanecer num mundo como esse. What's going on out there beyond those walls O que está acontecendo nesse mundo will swallow you up and take you out de trás dessas paredes? Esse mundo vai te engolir if you don't have the Holy se Spirit você não tiver o Espírito Santo to overcome. para você vencer. They must have the Holy Spirit. Eles precisam do Espírito. We need children who are at school Nós precisamos de crianças que estão na and escola going, hold on. e param. Espera aí. Yes, God? Sim, Deus? Okay. Tudo bem? Can I pray with you? Eu posso orar por você? We got to have that. Nós precisamos ter isso. When they face a challenging situation, Quando eles enfrentarem desafios, what is God saying? o que Deus está falando? I need to be able to hear God's voice. Eu preciso ouvir a voz de Deus agora. When a professor lies to them Quando o professor mentir para eles and says there is no God e disser não existe Deus, because they're very convincing. porque eles são muito convincentes. Excuse me, sir. E ele vai dizer, dá licença, senhor, Don't tell me there's no God. não me fale que não existe Deus. I've heard His voice. Eu ouvi a voz dele. I felt His Eu presence. sinto a presença. I've seen Him move. Eu vejo ele se I've mover. watched Him heal. Eu vejo ele curar. I felt His love. Eu sinto o seu amor.
Don't tell me there's no Então God, não me fale que não existe Deus. and I'm sorry you're hurting, E eu me desculpa se você está ferido, and I'm sorry you're deceived. me desculpe se você está enganado, If you'll let me, I'd love to pray for you, sir, mas se você deixar, eu vou orar pelo senhor, professor, because there's a God that loves you. porque existe um Deus que ama o senhor. The last one, E o último, children need the parents to disciple them at home. crianças precisam que os seus pais a discipulem na sua casa. What happens at home O que acontece na casa is more important than what happens here at church. do que acontece aqui na igreja.